Seja muito bem-vindo, pastor Ricardo Souza, pastor Ricardo de Martino. É um prazer enorme dividir a tela com vocês, mestres por excelência. Gente que nós estamos na... Olha aqui o pastor Lamartine de novo, pastor Lamartine Pozella, também já entrou aqui. É uma alegria muito grande tê-lo aqui e cumprimentar na nossa live, que nós vamos falar hoje do terceiro templo, do anticristo. Vai ter caráter evangelístico também. Então, eu estava ouvindo o mestre Martino falar da presença do Espírito Santo na live passada e foi assim, foi muito bom, foi tremendo, foi algo muito prazeroso. A gente vê que, embora a gente às vezes trate de assuntos pesados, a gente vê ali o Espírito de Deus se fazendo presente, né? Eu acho que é isso que realmente me faz permanecer, sabe assim, me faz ter essa certeza que não importa o assunto, o tema, seja ele pesado, seja ele leve, a gente consegue ver que o Espírito nos conduz. E eu tenho tido esse privilégio nas lives com o Rodrigo, contigo, o Xará, o mestre Martino, de ter essa satisfação, de sentir isso. Sentir que nós podemos agregar valor, podemos fazer algo a mais pelos nossos queridos irmãos, tanto por aqueles que já conhecem, quanto aqueles que têm dúvidas ainda, e a gente vê que continuamos sendo os instrumentos de Deus estabelecidos lá em Efésios, capítulo 4, para sermos os transmissores dessa mensagem. Glória a Deus. Então, assim, realmente foi muito, muito oportuno, muita bênção, porque foi essa coisa que o pastor Ricardo Souza está falando. Foi assunto complexo, foi denso, tem sido essas sextas-feiras, mas com espiritualidade, né? Tem tido espiritualidade, então isso contribui demais. Às vezes as pessoas não sabem que é isso que acontece. Tem muita gente que às vezes ouve na igreja, num seminário, numa palestra, assuntos que são tão complexos, mas eles fluem de uma maneira tão interessante, porque tem espiritualidade. As pessoas falam, nossa, eu não achava nem que eu tinha condições de entender esse assunto. Ela vai e entende. Porque é passado, aquele que recebe está com o Espírito de Deus, quem está passando está com o Espírito de Deus. E a intenção é essa que o pastor Ricardo Martino, então, demonstrou aí no gesto, atribuir a glória a Deus. Uma fala que eu sempre tenho tentado trazer nas lives é isso. Deus exalta, Deus abate, Deus levanta, Deus abaixa. A glória é dele, ele revela, ele faz. Que Deus nos livre de, em qualquer momento, tentarmos usurpar a glória de Deus. Eu sempre digo que isso não é possível, né? Usurpar a glória de Deus, na verdade, não é possível. Mas o homem, às vezes, tem esse sentimento, é exemplo do querubim caído, que quis usurpar a glória de Deus. Então ele não chega a conseguir, mas quando ele intenta aquilo no coração, é o grande problema. E eu suponho seja o grande problema de muitos ministérios, às vezes, quando às vezes as pessoas supõem que podem usurpar a glória de Deus. Essa não é para os irmãos que estão chegando aqui agora. Eu creio que falo por nós três aqui nesse momento, mas eles cada um vão falar por si. Essa não é a nossa intenção. A única coisa que nos move é preparar a igreja para o arrebatamento, preparar a noiva, encher as pessoas de conhecimento bíblico, porque uma igreja cheia de conhecimento bíblico, pessoas cheias de conhecimento bíblico, o trato delas vai ser diferente umas com as outras e o relacionamento com Deus. Na questão do reconhecimento do pecado, na questão da convicção do pecado, de buscar consertar, de pedir misericórdia a Deus o tempo inteiro. E conforme disse o Mário Sérgio Cortella, eu sempre repito uma frase dele, o conhecimento ele não deve ser usado para humilhar as pessoas, mas para encantá-las. Esse é o propósito, atrair as pessoas para Cristo evangelisticamente através dessas lives. Então eu já agradeço mais uma vez pastor Ricardo Martino e pastor Ricardo Souza por aceitarem esse desafio, que é falar ao vivo de temas tão complexos como a escatologia. E hoje nós vamos falar do terceiro templo, que naturalmente, ao falar do terceiro templo, provoca falar do anticristo, né? E de sinais e de profecias que estão se cumprindo diante de nós. Então, com esse boa noite, com essa introdução, vamos seguindo aí. Podem. Aliás, pastor, quando a gente fala de um templo, impreterivelmente tem que ter um anticristo para sentar no templo exigindo adoração, e vai ser assim um momento muito delicado da humanidade, porque, e a gente vai ter oportunidade de desenvolver aqui
várias conversas nesse sentido, mas ele vem com a prerrogativa de resolver a questão de Israel, né? Israel, quando ele toma Jerusalém na Guerra dos 6 Dias, ele permite que muçulmanos, cristãos, subam no Monte do Templo, e que agora são 2 mesquitas que tem ali no Monte Moriá, mas ele permite que haja essa diversidade assim, de religião, esse ecumenismo, e ele vai culminar nisso, num grande líder, tendo a aprovação dele para a questão de que eles tenham um templo, que até então só tiveram 2 templos na história, e um terceiro templo tem que haver, de acordo com a Bíblia, de acordo com a minha Bíblia e a sua Bíblia, diz sobre um terceiro templo, e é literal, não adianta a gente conjecturar aqui. Ele vai sentar pedindo, exigindo adoração, e que eles vão entender a enrascada que eles se meteram. Então, essa é um pano de fundo para a gente falar sobre esse assunto tão empolgante e tão complexo ao mesmo tempo e importante na Bíblia. Pastor Ok. Ricardo Souza. Eu achei que a introdução já está introduzida. Não creio ter muito a acrescentar em relação a isso, mas é fato, né? A única coisa que a gente pode esperar dessa nossa live de hoje é que realmente a gente consiga colocar um pé lá na situação do sacrifício de Isaac, para não deixarmos dúvidas nem confusões em relação à briga que existe ali, ao conflito que caminha por gerações. Então eu vejo uma determinação de Deus para a construção do seu templo, do seu local de adoração, desde o primeiro marco com Abraão. Não vou entrar nesse mérito, porque a gente sabe que esse templo já foi construído, tem todo um aspecto histórico envolvido nele. O primeiro templo, o templo exatamente que Davi, né, na verdade, desejou construir, mas foi impedido por Deus, passando esse bastão ao seu filho Salomão. Porém, o Davi deixou tudo preparado para que Salomão construísse então o primeiro templo. Esse templo, obviamente, sabemos que historicamente foi destruído, surgindo um segundo templo na época de Zorobabel, naquelas incursões, na primeira incursão, o retorno do povo do cativeiro babilônico. Foi construído então esse segundo templo, que mais tarde acabou sendo reformado, enfim, melhorado, ampliado pelo Herodes, que era vamos colocar assim, um rei fantoche do Império Romano. É que nem judeu não era. Né? Para começo de conversa, Herodes era idomita, né? Era idumeu. Né? Mas tinha um talento assim extraordinário para arquitetura e construção. Haja vista as obras que ele fez e que ainda restam ruínas, e essas ruínas existem porque sofreram grandes destruições, senão essas construções com certeza estariam de pé. Com certeza estariam de pé. Então eu vejo assim, sabe, que tudo isto começa ali num período da história, sabe, de Gênesis, mais tarde consolidado e confirmado a Moisés, e tudo segue uma determinação e uma prescrição cirúrgica sobre a questão do local e da profecia, da determinação de Deus em relação ao local. E eu sei que nós vamos acabar esbarrando nisto por conta das discussões atuais que existem sobre a provável construção do templo ainda nesse período nosso, que envolve uma série de questões políticas, envolve uma série de questões diplomáticas, envolve, enfim, que até o pastor Ricardo Martino já citou, nessa questão desde 48 e mais especificamente 67 para cá. Mas vamos tentar trazer para a nossa audiência, né, para os nossos queridos, uma perspectiva, no mínimo,
no mínimo sólida, coerente, né, bíblica, a respeito desse terceiro templo. Então, está respondido que ele não existe, mas precisa existir. E aqui eu quero já fazer uma leve introdução. Para aqueles que defenderam ou defendem ainda a perspectiva de que quando há citação do santuário ser profanado, e alguns alegorizam, dizendo que esse santuário é a igreja, é a profanação da igreja na história, e no final da história que carrega o seu nome, eu já quero dissuadi-los dessa ideia, já de cara, para a gente nem entrar nesse mérito de discussão, embora eu saiba que exista, sem chance, eu também concordo. Então já quero diluir isto, para que a gente entenda que o santuário que nós entendemos que vai ser construído é um santuário físico que requer uma observância a algo passado e com vistas a uma situação presente e obviamente que futura. Então eu acho que esse terceiro templo ele surge num contexto histórico e político muito, vamos dizer assim, muito delicado, né, hoje, muito delicado. Queria até... Desculpa, pastor. Não, fica tranquilo. O pastor Ricardo Souza é um historiador, é o maior historiador aqui do grupo, é ele, sem dúvida nenhuma. Eu queria provocá-lo no sentido de se o rei da Síria, Antíoco, Epifânio, é um tipo de... tipifica o anticristo com abominações, que ele foi, acho que 164 a.C., mais ou menos, essa época, ele faz atos abomináveis. E eu queria saber se já seria uma sombra daquilo que irá acontecer no terceiro tempo. Olha, como a pergunta foi dirigida para mim, eu vou começar, mas eu vou passar a pelota pro Rodrigo. Eu vejo sim. Daniel 11 é extremamente claro em relação a falar do Sírio, né, do Antíoco Epifânio, que se autodenominou Epifânio, o celebre, o semideus. Então o Antíoco IV, que era um seleucida, não de dinastia direta, mas de um usurpador como vários dentro do Império Seleucida, que foi o império, um dos dois impérios que sobraram da divisão em 4 do Império Greco-Alexandrino, o Império de Alexandre o Grande, dos seus 4 generais, o Lisímaco, o Cassandro, o Seleuco e o Ptolomeu. O Seleuco conseguiu dominar o Cassandro e o Lisímaco e ficou Ptolomeu ao sul, né, dominando aquela área do Egito, né, inclusive a dinastia Ptolomaida levou a quem diga, né, e a história mostra isso, que a famosa Cleópatra era descendente da dinastia Ptolomaida, né, ou Ptolomaica, e sobrou o Seleuco, e com o decorrer da história surge então o Antíoco IV. E o Antíoco IV, nesse período, um pouco mais de um século e meio antes de Cristo, antes da revolta e o domínio, digamos assim, um domínio curto dos Macabeus, o Epifânio, voltando de uma incursão ao sul, ou seja, contra o rei do sul, ele invade Jerusalém e acaba dominando e acaba controlando Jerusalém e cria uma série de transtornos, uma mortandade inimaginável, e ele então passa a traduzir na história passada exatamente os elementos que nós veremos na história futura que já está sendo contada. Então, o Antíoco Epifânio, ele vamos dizer assim, ele abarca praticamente todas as características e todos os fenômenos e situações que ocorrerão no tempo futuro do anticristo, desse governante corrupto, enganador, porém extremamente
inteligente e eficaz em suas ações, que ocorrerá no futuro, no tempo de tribulação. Então eu vejo sim, eu vejo que Deus utilizou-se de Daniel para demonstrar numa situação histórica real, em Antíoco, exatamente o protótipo do anticristo futuro. Embora eu defenda uma ideia adicional nisso. Não somente Antíoco IV, mas também os outros diversos protótipos que existiram na história. Se nós somarmos, vamos colocar alguns nomes conhecidos: um Antíoco, um Nero da vida, um Domiciano, um Napoleão. Hitler, um Napoleão, apesar que o Napoleão de todos ainda foi um dos mais, vamos dizer assim, menos problemáticos. Um Stalin, por exemplo, um Lenin, um Mao, enfim, vamos colocar alguns desses grandes líderes totalitários, ditadores, se colocarmos tudo isso num liquidificador e batermos bem, vai sair um projeto. Por que eu digo projeto? Porque somando todos eles ainda não dará o que será esse anticristo do futuro. Eu vejo esse cara como um abominável e causador de abominações terríveis ainda no futuro. Como eu vejo, mas concordo. Uma sombra do que há de vir. Perfeito, perfeito. Uma coisa que a gente percebe ao longo das profecias bíblicas é esses tipos do anticristo, né? Uma coisa que o pessoal que está em casa anotar, até nós falamos na live da lei da dupla referência, é que ao longo da história parece que surgem protótipos, pegando aqui emprestada a palavra do pastor Ricardo, surgem esses protótipos do anticristo, porque ele, na verdade, o Satanás, o dragão, a antiga serpente, ele não sabe quando é o momento certo de aparecer com esse seu agente, não é? Então ele demonstra que ao longo de toda a história ele está preparado para entrar em cena com esse líder mundial. Por isso ele tem sempre esse protótipo. O próprio Nimrod, né, vai ser essa figura lá atrás, depois o próprio Saul. Então vão havendo vários tipos do anticristo, porque realmente ele não sabe o tempo. O tempo quem sabe é Deus.